Bom dia. É uma alegria para mim estar aqui no Evangelho. O Evangelho é sempre esse momento especial, traz leveza. É um sábado pela manhã e se estamos aqui no sábado pela manhã, somos também nós especiais, né? E a gente percebe nessa energia que vocês são capazes de produzir e que nos alimenta aqui, né, Cecília? Então, a vocês primeiro aqui a nossa gratidão sincera. E a gente começa a fazer as nossas reflexões sobre o tema de hoje, que é o meu reino não é deste mundo. Imagine você, Jesus está ali naquele momento, passando por todas aquelas circunstâncias, porque ele se permitiu passar, né? Por aquelas circunstâncias para construir uma história. E com aquela serenidade, ele responde dessa forma: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, os meus ministros estariam aqui comigo. Com muita tranquilidade, com muita confiança em uma coisa. Então, esse é o tema central da nossa reflexão. A coisa mais importante que ele tem para nos dizer: eu estou muito tranquilo, porque há algo maior do que isso tudo que está aqui, acontecendo agora. Então, na vida da gente, às vezes, a gente se pega também com situações, com circunstâncias difíceis. E escolhemos nós, quando temos a consciência, escolhemos se queremos ficar lá, sentados, nos lamentando, ou se queremos, acreditamos nesta vida futura. É o que Jesus quer nos dizer: quando o meu reino não é deste mundo, é porque há algo mais, há outros reinos. Que outros reinos seriam esses? Então, com essa compreensão de que o foco é a certeza em outro mundo, fazemos agora a reflexão: que mundo é esse que Jesus está se referindo? O que é que ele está querendo dizer para a gente com isso? O que exatamente nos toca quando ouvimos isso? É um reino, um espaço geográfico ali no céu. Eu vou ter um cantinho, sentado à direita do Pai estarão algumas pessoas, à esquerda umas tantas outras. Seria esse o reino? O reino dos céus. A mediunidade, não vou dizer que o espiritismo, mas a mediunidade, em todos os outros, as outras religiões e as outras culturas que entendem a reencarnação e a mediunidade, nós temos a certeza, a confirmação, a concretude de que temos outros planos, sim. E sabemos como são esses outros planos. Alunos da ULI, que passaram pelo ciclo 8 somente vendo o plano espiritual, transitam com muita tranquilidade, já desmistificaram essa ideia de outros mundos. Já sabemos como é essa construção de outros mundos. A literatura espírita é rica nesse assunto. Mas existe uma outra forma também de encararmos o reino de Deus. O reino, psicologicamente, e aqui na casa tem vários livros da editora Harmonia que traz esse tema muito bem por Adenauer. O reino é aquele foco psíquico que nós temos. É onde colocamos a nossa atenção na nossa vida. O nosso objetivo maior em estarmos aqui encarnados, qual seria? Qual seria? Pensem um pouquinho, qual seria o meu objetivo aqui? Eu estou aqui hoje encarnado. Para quê? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? Nesse corpo físico, com essas pessoas, nesta família, neste país, nessa cidade, com esta profissão. O que é que eu estou fazendo aqui? Estamos aqui no processo de aprendizado. Estamos aqui para a gente se aperfeiçoar. Sede perfeitos, como vosso Pai que está no céu é perfeito. Somos, portanto, perfectíveis. Difícil, não sei quantas encarnações precisaremos. E aí eu volto para um ponto. Vamos raciocinar assim. Estamos nós, vamos imaginar essa encarnação.
Estamos nós lá na infância. Como se comporta uma criança na infância? Uma criança na infância, ela é imediatista, ela não tem noção de tempo. Falamos com a criança assim: quanto tempo falta para minha prima chegar de viagem? Está longe, vai chegar. Você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda 3 vezes. A noção de tempo, quando ela começa a adquirir uma noção de tempo, é dessa forma. Então, para a criança que está neste momento, com esta pequena noção das circunstâncias, das consequências das coisas, do tempo, para a criança, ela quer as coisas, como é que ela reage? Eu quero esse brinquedo, aquilo é meu, eu não quero compartilhar. Então, ela tem uma forma muito própria e ela inicia o aprendizado dela e vai crescendo. Imaginemos nós agora na encarnação da humanidade ao longo do tempo. A infância da humanidade. Para alguns autores, ainda estaríamos na infância da humanidade. Talvez já estejamos na adolescência da humanidade. Houve um tempo dos gladiadores, do circo dos horrores, em que nós éramos um pouco piores. Um pouco piores, muito piores? Não sei. Hoje ainda vemos, não temos o circo dos horrores, não temos os gladiadores, mas ainda temos coisas terríveis, né? Então, talvez sim, estejamos ainda nesse processo de aprendizado como humanidade. Mas somos diferentes. Alguns talvez já tenham chegado nessa adolescência. E quando chegamos na adolescência, como é o comportamento do adolescente? O adolescente, ele já tem consciência de que tem consequência um ato de hoje. Ele já sabe o que lhe espera. Eu não quero estudar, hoje eu estou a fim de jogar e eu sei que eu posso levar pau na prova, como eles usam a expressão deles, né? Mas eles arriscam. O adolescente, ele arrisca. Ele sabe até que tem consequência, mas é aquele saber ainda superficial. Ele arrisca, ele paga para ver. E ele segue assim. Um pouco inconsequente, é uma das características da nossa juventude, né? A gente quer arriscar. E assim a gente vai aprendendo. Aí voltamos à análise de nós agora como humanidade em processo de evolução. Até onde já chegamos? E eu, pessoa? O que é que eu já compreendi da vida? E quando a gente sai da adolescência, vamos adquirindo maturidade. E eu acho engraçado que tem algumas pessoas que não gostam de dizer a idade, mas, poxa, eu acho isso tão bacana, porque hoje eu olho para trás e vejo as coisas de uma forma diferente, eu fico feliz em ver como hoje eu já penso diferente e já me comporto diferente diante de algumas situações. Eu acho que isso é bom, isso é positivo, né? Você saber que você é menos inconsequente. Que a gente não é lá essas coisas ainda. Sempre acha que estampou, que bom, já cheguei aqui, que nada. Aí a vida vem, ele mostra, ele dá um tropecinho, lá vai você, puf, outro aprendizado. É para isso mesmo que estamos aqui. Para nos confrontarmos com as diversas situações que a vida tem para nos oferecer. Para a gente se confronta, a gente vai se burilando, às vezes dói, é um processo natural. E a gente aprende. E é depois que a gente aprende que a gente fica numa situação mais confortável. O que é que isso tem a ver com o reino de Deus? O que é que vocês acham? Estar numa situação mais confortável. Quando eu disse que psiquicamente o reino de Deus é o centro, é o foco da gente, é onde administramos todas as situações, né? O reino não é isso? O que faz um rei? Ele está ali no centro. Ele determina, ele administra as situações. No nosso reino acontecem as coisas conforme o comando de quem está acima. E nós somos senhores de nossas ações. Somos os reis do nosso reino pessoal, particular. O que é o objetivo nosso, se não isso? Se não chegarmos a esse estado de plenitude. E tem um capítulo neste livro, Jesus, o intérprete de Deus, o arquétipo humano, que é tema da nossa Semana Espírita, que traz isso. Que traz
a plenitude. E o reino de Deus visto como plenitude, quando nós somos capazes de atingir esse estado de plenitude. E como é que a gente atinge esse estado de plenitude? Na medida em que estamos em contato com as diversas situações da vida, com aquelas pessoas mais difíceis, estamos nós em processo de aprendizado. Para o pessoal da área de educação é muito fácil. Como é o processo de aprendizado? Para todo mundo, eu vou falar de uma forma bem simples. É como o processo da alimentação. Nós vemos lá fora as diversas situações, trazemos para dentro, refletimos, processamos e somente sabemos se aprendemos ou não quando retornamos aquilo para o exterior novamente. Esse é o processo de aprendizagem. Só temos certeza que aprendemos quando retornamos para o exterior. Então, o reino de Deus, ele não deve ser aquela coisa isolada, o sagrado apenas. É o humano e o sagrado, porque o humano é parte do sagrado. Nós somos criaturas do Pai. Cláudio, bota aquela imagem, por favor. Tem uma imagem, e aqui agora Cecília começou falando da nossa Semana Espírita, e já estamos assim, tomando gás para essa Semana Espírita. Eu queria dizer para vocês que nós temos o Facebook do Centro Espírita, da Fundação Harmonia, e nós temos o Instagram também. E lá a gente posta imagens assim, tem essas frases. Essa mesmo. Quando Jesus convidou a que fôssemos a Ele, nos induzia a que alcançássemos o melhor na intimidade de cada um. Apaga essa luz, Cláudio, que dá para ver melhor. É outra imagem. Essa frase é deste livro, Jesus, Intérprete de Deus, o Arquétipo Humano, de Adenauer. E que a gente faz essa associação com essa busca, com esse chamado de Jesus para nós. Na medida em que nós nos permitimos seguir. Seguir de que maneira? De que maneira se processa esse aprendizado? Que aprendizado é que nós queremos internalizar? Qual é o aprendizado que queremos nesta encarnação? O que é que estamos aprendendo? O que é que estamos internalizando? E aí, de uma forma muito simples, numa resposta bem pequenininha, bem curtinha, eu diria para vocês, estamos aqui aprendendo, e aprendendo nesse conceito que eu falei, que é internalizando, trazendo aqui para dentro e devolvendo, transformado, porque precisa ter uma transformação para o aprendizado, né? Para termos certeza que aprendemos. O que é que estamos aprendendo? Estamos aprendendo as leis de Deus. As leis de Deus. As leis da natureza. As leis morais. Estamos aprendendo, estamos absorvendo, estamos internalizando em nós a lei de Deus. E na medida em que isso se torna cada vez mais tranquilo para a gente, na medida em que eu tenho consciência, eu respeito a liberdade, eu respeito a lei de destruição, eu respeito a lei de reprodução, eu respeito todas aquelas leis morais que temos lá no Livro dos Espíritos, na medida que eu não só respeito, mas que eu compreendo, e que isso passa a ser um processo natural em mim, eu estou mais amadurecido. Então, quanto mais eu me exponho aqui, quanto mais eu vivo as situações que a vida tem me oferecido, e trago para dentro de mim e reflito, eu retorno e mostro essa minha experiência, essa minha noção das leis de Deus de uma forma mais amadurecida. Eu transformo as minhas ideias sobre a lei de Deus. E aí vem aquela história assim, poxa, lá que eu falei no começo, Jesus está passando por aquela situação. Jesus foi humilhado, lhe cuspiram na face. Passa por aquilo tudo, é arrastado, carrega o peso de uma cruz, corpo físico fica ensanguentado. Nós, às vezes, com muito menos, já estamos aqui
jogando a toalha, né? Chutando o balde, achando a vida um horror. E é essa reflexão principal que eu queria que a gente tivesse na manhã deste dia. Quando passamos por essas situações tão difíceis, por que a gente não aguenta? Por que é tão difícil aguentar as situações difíceis? Por que é tão difícil aguentar a humilhação? Por que é tão difícil aguentar as ofensas? Por que é tão difícil aguentar as decepções? Por que me faço de vítima? Porque a gente se faz de vítima. Porque quer colo? Porque ainda estamos pequenos. Porque ainda não aprendemos. Porque ainda não internalizamos em nós essa consciência das leis de Deus. Ainda não temos isso plenamente dentro de nós, na essência de nós, na essência do nosso espírito. E para ter isso de forma plena, para ter essas noções de forma plena, é preciso esse contato. Cláudio, se você quiser, você pode deixar a imagem que ajuda a gente, também inspira um pouquinho a gente. Tem uma outra frase. Bote aí, Claudinho, por favor. A 2. E quando nos colocamos aqui, nessa caminhada, nessa encarnação, e sabemos que temos esse propósito maior, que é termos o reino de Deus aqui, meu reino, o reino de Deus em mim, a gente não se perturba mais. E vem essa segunda frase: não se perturbem, suas angústias vão desaparecer e sua ansiedade deixará de existir. Deixem o amor inundar seu coração. Amem, amem sempre. É outra frase de Adenauer, é desse livro também. Amar, amar sempre, a nós mesmos e ao outro, seja qual for a circunstância. Esse é o maior desafio que a gente tem aqui, é o aprender a dar outra face, com amor. Rapaz, não é fácil, né? Não é fácil, tá de brincadeira, não sou Jesus Cristo. Mas eu sei que o caminho, pelo menos eu sei que o caminho é esse, né? Todos nós, cada um de nós, sabe que o caminho é esse. O caminho é compreender o outro. O caminho é você entender que aquilo do outro é dele, não é meu. Que eu estou no meu processo de aprendizagem e que, portanto, se aquilo está me incomodando, é porque tem algo em mim que eu preciso saber como trabalhar. Eu preciso ser plena. Eu preciso estar pacífica diante das situações difíceis que a vida se apresenta. E o reino de Deus, essa plenitude, essa serenidade, e ele me olhou ali no quadro, ali, aquele rosto sereno de Jesus, aquele exemplo. Tem uma poesia que eu trouxe aqui, que é para a gente refletir. De Alta de Souza, psicografia de Chico Xavier. Mensagem fraterna. Meu irmão, tuas preces... A pessoa sem óculos. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras, consternado, ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno, abandonado. A mais alta de todas as capelas é este teu templo interno, que está abandonado. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e hão de fazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece, com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina, sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. É o contato que a gente faz com esse reino de Deus que está em cada um de nós. Cada um de nós tem essa semente do reino de Deus, a semente de plenitude, a semente de
paz, de felicidade, que é o objetivo maior da nossa criação, da nossa encarnação. Deus nos fez para sermos felizes. E só somos felizes depois que aprendemos a lidar com os processos difíceis da nossa vida. É por isso que não adianta nos recolhermos a um monastério, não adianta virarmos eremita, não adianta nos isolarmos do mundo. Embora seja necessário, de vez em quando, nos isolarmos para fazer contato conosco, com esta semente que cresce, cujo adubo é o amor, cujo adubo é o olhar para o outro. O olhar firme, com foco nas leis de Deus. Compreendemos melhor os processos e compreendemos melhor o outro quando temos em nós, claro, essas leis, quando sabemos amar o próximo. Quando estávamos na nossa trajetória, na infância da nossa humanidade, aprendíamos as coisas de uma forma devagar. A maioria de nós aqui hoje sentados já estamos na fase madura. Olhem um pouquinho para dentro de vocês. Façam esse silêncio interior de 10 segundos, apenas como exercício do que a gente vai fazer depois, quando chegarmos em casa, porque aqui ainda não é o momento. Mas façam isso. Qual a minha idade? O que eu já passei? O que eu construí? Como eu tenho conduzido as coisas que eu construí? As coisas que eu conquistei? Como eu tenho lidado? Qual é o valor que eu tenho dado à minha vida? Qual é o valor que eu tenho dado a mim mesmo, às pessoas que estão em minha volta? O que é que eu tenho feito no meu dia a dia? O que é que eu tenho feito quando eu acordo até a hora de dormir novamente? Eu tenho dado importância àquilo que realmente importa na minha vida? Eu sei o que é que importa mesmo na minha vida? O quê? Quando a gente tem claramente o foco do que é que realmente importa na vida da gente, isso se torna, os nossos caminhos se tornam mais claros. E fica mais fácil conduzir os nossos processos. Então, o reino de Deus é isso. É ter clareza, é ter serenidade, é saber conduzir os nossos processos de uma forma leve, de uma forma que não nos traga essa dor. E aí vamos voltar agora para o reino de Deus, o outro reino. Vamos sair desse aqui da terra e vamos passar agora para o plano espiritual. Ok. A certeza de que somos espíritos imortais muda tudo na nossa vida, né? Porque se acharmos que, como na infância, tudo vai acabar ali, eu quero o meu brinquedo agora, eu quero isso aqui agora, eu quero comer agora, quero tudo agora. Amanhã não dá para esperar para amanhã, porque eu não sei nem o que é o amanhã. Então, quando já não somos mais assim, sabemos que tem um amanhã que eu, espírito, continuo. Então, os meus valores mudam aqui. Eu começo a olhar as coisas de uma forma diferente. Então, vamos agora pensar um pouquinho nesse reino de Deus, no plano espiritual. Que sou eu, depois que deixar aqui esse plano, esse orbe? Eu serei a mesma que sou hoje. Portanto, as mudanças elas precisam acontecer hoje, neste momento. E quando chegamos lá, o que temos lá no reino espiritual? O que é isso? As mesmas coisas. Ao desencarnarmos, continuaremos trabalhando. Ao desencarnarmos, encontraremos pessoas. Ao desencarnarmos, também trabalharemos com alguns conflitos. Ao desencarnarmos, seremos os mesmos e vivemos.
A certeza de que somos espíritos imortais não muda nada. Uma vez, Márcia estava conversando isso comigo aqui fora, Márcia Matos, e ela dizia assim, Geisa, a certeza de que somos espíritos imortais muda o quê? Os espíritos trevosos, eles sabem que são imortais e continuam lá. Algumas pessoas de algumas religiões, elas entendem que ao morrer só serão despertadas quando soar a trombeta. E elas permanecem lá dormindo. No livro Os Mensageiros de André Luiz, tem um campo de socorro, ele traz uma história de um campo de socorro onde os espíritos estão lá todos dormindo. Todos recebendo passes dos espíritos auxiliares, dos auxiliadores, dos socorristas, para que, em algum momento, eles tenham condição de despertar e perceber que a vida continua, né? Então, eles sabem que são imortais, mas eles estão esperando o dia do juízo final, o dia de soar a trombeta. Então, saber esse espírito imortal muda o quê? Muda de que forma? Muda quando tomamos consciência do que é que somos, da nossa essência, dessa semente que há aqui. Uma semente que sou eu, que depende de mim. A responsabilidade é toda minha em fazê-la crescer, desabrochar. Qual é o fruto que eu vou produzir? E isso eu faço aqui e agora. Eu não vou esperar desencarnar, eu não vou esperar o plano espiritual para fazer germinar a minha semente. O meu trabalho já deveria ter começado, já começou desde a encarnação passada. Eu só preciso dar continuidade a ele e todas as ferramentas estão aqui. Aqui nesta casa, em outra casa, onde melhor nos afinarmos, onde melhor compreendermos, onde a linguagem se aproximar das minhas experiências, do que eu penso, do que eu sinto, dos meus valores. Porque é assim, né? Uma vez uma senhorinha me disse isso, minha filha, uma médium, ela é uma médium fabulosa, né? Lá na cidade de Ilhéus, onde eu morei. E ela me disse assim, e eu dizia, mas dona Áurea, por quê? E ela ia no centro espírita, mas ia muito à igreja. Ela disse, minha filha, é como se cada um tivesse a sua casa, o seu cantinho. Então a minha família está toda lá naquela igreja. Eu sei dessas coisas, sabia mesmo, viu? Uma senhorinha que escrevia o seu nome de forma difícil, né? Com dificuldade, mas de uma sabedoria incomparável. E ela me disse isso, cada um tem a sua forma, a sua linguagem. Na linguagem dela, ela queria dizer isso. Cada um tem a sua forma, a sua afinidade. As pessoas, elas se juntam por afinidade. Então, se estamos aqui nesta casa, é uma casa que trabalha muito a linha da filosofia, da psicologia, do autoconhecimento, que joga para cima de nós mesmos a responsabilidade pelo que somos e pelo que vamos construindo. Se assim é, se aqui estamos, portanto, vamos arregaçar as mangas do nosso trabalho de busca interior por esta semente que precisa se frutificar. Pelo nosso trabalho interior, para saber quais são os frutos que estamos produzindo hoje. O que é que estamos fazendo conosco, com nossa essência hoje? Eu preciso melhorar a minha essência para melhorar o que eu trago para o mundo, a minha contribuição para este reino. Eu preciso entrar em contato com o meu reino interior, com isso que eu tenho de sagrado aqui, na minha essência, na essência do meu espírito, para retornar para este mundo. E somente quando eu faço esse exercício, esse movimento de retornar para este mundo, de retornar para esta casa, de retornar na minha casa, esses aprendizados que eu acho que aprendi, é que eu realmente vou saber se aprendi ou não. Mundo de provas e expiações, talvez por isso, talvez. É onde vamos provar o que realmente somos, até onde conseguimos chegar. E assim vai a nossa caminhada, a nossa jornada. Instrumentos temos em nossa volta a todo instante. Fértil, um campo fértil para nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o fortalecimento do nosso reino interior. O reino interior que vai dizer qual é o reino que encontraremos quando não mais estivermos neste corpo físico. Quando chegarmos no plano espiritual,
onde não mais teremos as limitações do corpo físico, porque quando aqui estamos, nós percebemos o mundo com os nossos sentidos, pelo tato, pela visão, pela audição. E quando perdemos esse corpo físico, então as nossas percepções elas são ampliadas e nós percebemos a energia que está no outro. Nós percebemos com mais clareza quem é o outro, quem sou eu. Eu também sou percebida com mais clareza, a percepção ampliada, a minha essência. Então, quando não mais tivermos esse corpo físico, o que é que realmente somos? É possível saber agora, nesse exercício que precisamos fazer constantemente, olhar para dentro da gente, tirar de tempos em tempos, e eu não digo tempos muito longos não, cada um vai fazer o seu momento, mas é preciso reservar um momento para fazer este contato interior, para entrar no seu reino e ver de que forma você está administrando esses valores, de que forma é que eu administro os meus valores, quais são esses valores, até onde eu consigo, até onde eu internalizei as leis de Deus em mim, porque é isso que vai me dar a plenitude, é isto que vai me trazer este saber. É para a gente fazer uma reflexão da nossa capacidade de amar, mas não o amor romântico, não o amor filial, não o amor maternal, paternal, não. O amor incondicional, aquele que a gente é capaz de amar por amar, de amar não importa o que o outro faça, nem o que o outro me faça. Até onde eu já consegui chegar na minha capacidade de amar incondicionalmente, de amar o outro. Eu só vou conseguir amar incondicionalmente quando eu resolver em mim os meus problemas, quando eu alcançar uma plenitude no meu reino, quando o meu reino interno estiver pleno, sereno, leve. Somente assim eu teria a capacidade de amar incondicionalmente, de chegar a esse estado de plenitude de Jesus, que ainda que me cuspam na face, eu seguirei com leveza. Eu seguirei em frente, na certeza de que o meu reino também não é deste mundo, do mundo das humilhações, do mundo das ofensas, do mundo onde eu me sinto a vítima. O meu mundo é um mundo pleno, é um mundo onde estou feliz e as pessoas em minha volta estão felizes, porque eu contribuo com a felicidade do outro também. Eu sou responsável pela minha felicidade, pelo meu crescimento, pelo meu estado de leveza e pela minha capacidade de amar incondicionalmente. E cada um de nós é capaz, porque cada um de nós veio com esse chip implantado aqui, com essa semente aqui dentro, a semente divina, o reino de Deus em nós. Muita paz, que cada um de nós cheguemos o mais rápido possível nessa plenitude de reino em nossos corações.